Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje eu vou procurar ser bem breve, não é porque eu não tenho desejo, de continuar aqui a meditar um bocado com vocês, mas é porque o tempo hoje foi bem contrito, assim, bem presinho, e aí eu vou precisar tentar ser breve, Mas hoje o tema principal seria assim: lembra daquela alegria que nós falávamos no tempo do Natal? Pois é, esse tempo do Natal prolongado, pela liturgia, pelas festas que vieram, por todo aquele clima maravilhoso do Natal, ele precisa nos fazer meditar sobre a alegria que vem, que não sai, se eterniza e amadurece. E é bem nessa perspectiva da alegria madura, que não é efêmera, não é fugaz, não é passageira, mas uma alegria que vem propiciamente da conversão, da mudança de vida, de intimidade com o Senhor, que é possível então agora as obras sóbrias e maduras na fé, que nós fazemos ainda pelo menino Jesus, que fazemos ainda por este que cresceu e habita a nossa alma de uma maneira muito concreta. É tanto que ontem a liturgia fala sobre o batismo de nosso Senhor Jesus, ou seja, sobre exatamente essa maturidade na qual nós somos chamados para sermos filhos de Deus, Então, é como se algo em nós inaugurasse uma alegria muito constante, muito sólida, muito firme, mas que não deve ser uma alegria em nada fugaz, passageira. E a alegria principal é a de sermos agora filhos de Deus, de termos uma comunhão tão grande com Cristo, que sejamos um com Ele e também vistos por nosso Senhor como filhos verdadeiros. E é isso que o batismo faz em nós, Então o batismo inaugura em nós não só essa herança, de sermos filhos de Deus e por isso herdarmos também participação e vivência no seu reino, mas também somos profetas, devemos anunciar a verdade, somos sacerdotes, devemos fazer sacrifícios de nossa vida por aquilo que cremos, que amamos. Então somos chamados a proteger Jesus, defender Jesus, vê-lo crescer em nós, alimentar sua palavra em nosso coração, sua vontade em nossa vida, Todos os dias decidir por Ele, a cada instante, no trabalho, enquanto estamos em família, nos confraternizando, enquanto estamos trabalhando, acordando, vivendo, nossa vida seja totalmente permeada por Sua graça. E o batismo inaugura isso. Então, nós que estávamos no nada, completamente desvalidos por causa do pecado, ontem eu escutei uma comparação do sacerdote que eu achei belíssima e vou trazer para vocês, Satanás tentou-nos, dando-nos um fruto, dizendo que nós seríamos parecidos com Deus, que nós até o superaríamos, que seríamos onipotentes, onipresentes como Ele. E tentados por isso, Eva comeu, Adão comeu e herdamos o pecado, a desobediência, as paixões, as desordens e fomos expulsos do paraíso por nossa própria escolha, Aderimos à morte e não à vida. Enfim, todo mundo sabe disso. Mas aquilo que Satanás prometeu e jamais poderia cumprir, Deus nos deu de graça sem que nós pedíssemos. Então, cá está o homem, cá está a mulher, tantos anos depois, e Deus se dá a nós neste Natal, e Deus morreu por nossos pecados, ressuscitou para nos chamar também à vida eterna, e nos batizou, nos lavou. E o fruto disso é que nós agora podemos ser como Deus. Então Deus nos faz deuses, com D minúsculo. Ele, Deus, Criador, adorável. Nós, criaturas. Mas assim como o filho do homem, o filho do peixe é peixe,
o filho da girafa é girafa, filho de Deus, que é o que nós passamos a ser em nosso Senhor Jesus por causa desse batismo, por causa de sua oferta eficaz em nossa vida, passamos a ser como que deuses, né? Ou seja, somos chamados de volta à vida eterna. Somos chamados a uma vida de intimidade com Deus. Esse tempo presente é perecível, mas ao fim dele poderemos ou ir para a vida eterna ou para a morte eterna, mas a nossa alma passa a ter a possibilidade de ingresso na vida eterna, né? Então, este é o momento agora de viver uma alegria madura. Estamos na primeira semana do tempo comum, onde no dia a dia já não somos mais convidados a ser apenas o Fábio, né? Apenas o Dudu aqui presente, a, a, a Magda, a Maria, o João. Não, nós somos chamados a ser filhos de Deus. Somos chamados a ser um alter Cristo, ou seja, um novo Cristo. Temos a figura de Cristo, pois Ele é nosso irmão, né? No Senhor que nos fez seus filhos também. E a dignidade que existe na pessoa humana por causa do batismo é imensa. De fato, os homens que ainda não passaram pelas águas do batismo, que ainda não se converteram, não aderiram à fé, ainda, eu digo ainda, tem um peso na alma, como se fosse uma escuridão, tem um distanciamento, vive ainda aquela expulsão do paraíso, né? E assim também o homem que mesmo depois do batismo vive em pecados mortais e ofendendo a Deus e agredindo a Deus, ele sente essa escuridão, essa coisa opressiva em sua vida, coisa que é aniquilada, por exemplo, com a confissão. E a confissão realmente tira aquele peso terrível e faz brilhar em nosso coração uma graça que é perceptível, ela chega a ser sentida. Mas por mais que às vezes a gente não sinta, a gente sabe, né, pela fé, que a nossa alma brilha agora numa possibilidade de vida e de filiação com o nosso Senhor, com Deus, né? Então, é sobre essa maturidade, né, inaugurada no batismo, que o Evangelho fala hoje. Veja, lá em Marcos 1, versículos de 14 a 20, diz assim, ó, depois que João Batista, esse que batizou o Cristo, né, foi preso, ou seja, no momento de constrição, no momento de dificuldade, no momento em que nós saímos daquele festejo e vamos agora para a prática, e vamos agora para o exercício de Cristo, que é aquele que foi batizado por São João Batista, mas que naquele batismo recebeu a revelação divina, né? Então, o Espírito Santo pairou sobre o Cristo, que é o Filho, e o Pai falou, este é o meu Filho amado em quem eu coloco o meu amor, em quem eu coloco o meu agrado, em quem eu coloco a minha afeição, em quem eu me coloco, em quem eu sou, né? Então tá ali a Santíssima Trindade, primeira vez revelada. E diante disso, agora é o momento maduro dessa alegria, né? Então, é diante de uma contrição, João Batista foi preso. Jesus faz o quê? Vai para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Olha que forte isso, né? Veja como é um passo onde a alegria se torna madura. Os tempos hoje indicam para nós contrição, dificuldade, dor, penúria, tristeza, desolação, mas não se esqueça, isso é por causa do pecado, porque o homem ainda crê muitas vezes na palavra da serpente. Coma disso, faça disso, viva isso, escolha isso, fale isso, proclame isso, e serás como Deus. Mas o demônio não pode fazer ninguém como Deus, porque ele não só não é Deus, como ele é o inimigo de Deus. Então, João Batista foi preso. O que é isso sinal? Sinal que a minha alegria, que está aqui contida no meu coração, aquela alegria de ter sido batizado, ter sido perdoado na confissão, ela brilhe. Então, Jesus vai a Galileia, né? Esse que acabou de ser batizado, vai a Galileia, prega o Evangelho, dizendo,
o tempo se completou, ou seja, esse tempo em que vivemos, do início, do meio e do fim, ele se completa aonde? Na eternidade. Então, na eternidade, o homem poderá entrar, poderá viver, poderá abrigar-se na eternidade, porque Cristo vai morrer por nossos pecados e ressuscitar. O tempo então se completa, né? E o homem vai a Deus. Então, Jesus anuncia o que devemos fazer para que essa alegria saia de nosso coração. Convertei-vos e crede no Evangelho. É isso. E passando para a beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Esse é o trabalho, essa é a missão, essa é a alegria. Jesus convoca então aqui a igreja. Começa a convocar a igreja. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo o chamou. E eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Então, meus irmãos, a urgência maior de nossa vida, dessa alegria incontida e necessária, é esse primeiro ofício do homem: converter, crer no Evangelho. Então, hoje é dia de vocês que estão aqui fazerem o quê? Se converterem, abandonarem o pecado, crerem no Evangelho, buscarem o Evangelho, buscarem edificar o reino dos céus, pescar homens, salvar almas, né? Esse é o nosso ofício, essa é a nossa alegria, esse é o nosso trunfo. Somos filhos de Deus. O Filho de Deus, Jesus, teve esta missão justamente no momento de maior contrição. Nós também podemos estar no momento de contrição, onde Satanás ainda acha que venceu, mas Deus nos tem feito como Ele, ou seja, nos tem feito como Deus, como Jesus, como Cristo, como a igreja. Então, não, a tentação lá no paraíso não ecoa mais forte nos corações do que o chamado de Deus para a vida divina, para a vida eterna. E é sobre isso que nós devemos refletir nesse período agora comum de nossa vida. O que eu faço para edificar o reino e como posso fazê-lo melhor e com mais afinco, com mais força e com mais eficácia. Deus abençoe você e até amanhã. Tchau!